Dada hoje é o capítulo 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, os itens 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lembrar que o Evangelho é o terceiro livro da codificação. Allan Kardec, quando ele trouxe a orientação da doutrina espírita, ele trouxe através de 5 livros. O livro dos Espíritos, ele começa com o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, é a obra básica da doutrina espírita, são esses livros. Quando ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral, porque a gente aprende assim, que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto, quer dizer, são 3 partes. A ciência. Quando nós falamos em ciência, a gente vai se lembrar sempre daquela frase do codificador, que a fé deve ser raciocinada. E a fé raciocinada é aquela que desafia a razão em todas as épocas e em todos os tempos. Antes dele, de Allan Kardec, o apóstolo Paulo também já disse assim, dizia assim: analise tudo, retende o que é bom. Isso nos dá uma segurança com relação à doutrina espírita. Tudo tem que ser analisado, refletido. Por isso, Allan Kardec foi considerado o bom senso encarnado, quer dizer, o equilíbrio, a ponderação, a sabedoria aliada à humildade e à competência. Então, isso é ciência. Quando ele adentra pelos aspectos da parte religiosa, ele vai nos orientar assim, capítulo 15 desse mesmo Evangelho, que fora da caridade não há salvação. E para ele trazer o Evangelho, portanto, esse terceiro livro, ele saiu de Paris. A gente sabe que Paris é uma cidade agitada, capital da Europa na época, e passava por uma fase também difícil com relação as questões políticas, tinha saído de uma revolução, depois o outro imperador também foi deposto, então passava por uma turbulência política, administrativa muito grande. Ele, para ter a serenidade, a sensibilidade para receber a parte doutrinária, portanto a parte religiosa ou a parte moral, que é a mesma coisa da doutrina espírita, ele saiu de Paris e foi para uma praia na Normandia, na França mesmo, Saint-Adresse, e lá ele recebe a terceira obra, que é a parte religiosa ou a parte moral, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos, e quando a gente fala 28 capítulos, o último capítulo é para ser lido também, porque normalmente a gente lê o primeiro, não lê a introdução, e depois não lê o último. Vocês estão esses 2 itens, o primeiro e o último, dentro do livro, que é para ler todo o livro. Esse capítulo 28 está falando de coletânea de preces espíritas, e a gente aprende muito, porque ele vai nos contar, por exemplo, como é que a gente faz para orar para uma pessoa que nos persegue, como é que deve ser a prece. Ele vai falar também como é que deve ser a prece para uma pessoa que está agonizando, para uma pessoa que nos fez um favor, um benefício. Então, todas essas colocações são trazidas nesse capítulo 28, que é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, no Evangelho, ele vai relembrar a vida pública de Jesus, e que foram tão somente 3 anos, e esses 3 anos, até hoje, nós não conseguimos colocar em prática aquelas orientações que ele trouxe. Vai falar dos milagres, vai falar dos sermões, que foram 4 os sermões trazidos por Jesus, e também, entre esses sermões, está o Sermão do Monte. E ele vai dizer: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, é o título desse capítulo. Dentro do capítulo, e aí vem o método próprio de Allan Kardec, ele traz as falas no início do capítulo, são as próprias falas do Senhor, quer dizer, os sermões de Jesus. Depois vem a instrução dos Espíritos,
E quando não tem assinatura, são os comentários do próprio Kardec, do próprio codificador. E nesse capítulo aqui, no capítulo que nós estamos vendo, bem-aventurados os mansos e os brandos e pacíficos, ou mansos e pacíficos é a mesma coisa, nós vamos ver o 8 e o 9, aliás, o 9 e o 10, que está falando sobre a cólera. A cólera é algo tão intrigante que existe até uma enfermidade física, que é a colerina, que os antigos diziam, que trazia uma enfermidade grave intestinal. Mas ele não está falando sobre isso. Essa colerina, inclusive existe um livro do Gabriel Garcia Marques, um grande escritor, que ele fala o amor nos tempos do cólera. Mas ele está dizendo aqui no cólera, aflição, desespero, desequilíbrio. É isso que essas duas mensagens estão nos remetendo, nos orientando como é que deve ser o nosso comportamento. Uma mensagem é trazida por um espírito protetor e a outra mensagem trazida pelo pai da homeopatia, Hahnemann, em Paris, em 1863. Todas as duas mensagens são de 1863. É importante que a gente observe que esta mensagem do Hahnemann, porque muitas e muitas casas espíritas trabalham com homeopatia. Aqui vocês trabalham com homeopatia? Não. Muitas casas espíritas trabalham com homeopatia. E ele, esse Hahnemann, Samuel Hahnemann, é o pai da homeopatia. Dr. Bezerra de Menezes também receitava, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, os remédios homeopáticos. Ele vai estar falando, então, comentando sobre o cólera. E ele vai nos falar sobre os desequilíbrios que as pessoas têm. E normalmente a gente acha assim: eu nasci assim e vou morrer dessa maneira. Portanto, irritado, nervoso, aborrecido, orgulhoso, vaidoso. Mas aqui nós vamos nos ater à questão da cólera. Não, nós nascemos simples e ignorantes, no sentido de nada sabermos, dotados de inteligência e livre-arbítrio. Também está ali no Livro dos Espíritos, questão 115 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos simples, ignorantes, no sentido de nada sabermos, dotados de inteligência e livre-arbítrio. Aí a gente vai pensar assim: mas aquela pessoa, pensa uma pessoa que vocês acham assim, a suprema inteligência. Hahnemann, um homem muito inteligente, Mesmer, o próprio Kardec. Vamos pensar nessa pessoa muito inteligente. Ela foi criada simples, ignorante, no sentido de nada saber, dotada de livre-arbítrio. E aí, com o tempo, com as reencarnações, com as experiências da vida, ela vai evoluindo. Naquela colocação trazida também pela parte filosófica da doutrina, que fala assim: nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre, esta é a lei. Mas nós vamos pensar também naquela pessoa assim, mais execrável, quer dizer, aquela pessoa que é mais desqualificada. Ela também foi nascida, criada da mesma maneira, simples, ignorante, no sentido de nada saber, dotado de livre-arbítrio. E aí a gente fica imaginando como é que ela vai chegar a essa condição de espírito puro, porque estamos por anos-luz de distância de nos tornarmos espíritos puros. Todos nós que estamos habitando a Terra, um planeta de expiação e provas. Como é que ela vai chegar? Através das reencarnações. Aí de vez em quando a gente ouve as pessoas dizendo assim: nossa, mas deixa eu ficar do jeito que eu estou mesmo, porque eu tenho a eternidade para evoluir. E a gente de vez em quando escuta isso, pessoas jovens falando: não, deixa do jeito que eu estou mesmo, tem a eternidade para evoluir. E tem mesmo. Todos nós temos e teremos a eternidade para evoluir. Agora a gente tem que observar o seguinte: será que vai ser com essas mesmas condições de saúde que temos hoje? Será que vai ser próximo a essa casa espírita que nos dá tanto apoio, tanto aconchego, tanto conforto? Será que é com a mesma família que nós temos? Provavelmente, a gente já vai até responder: provavelmente não.
Porque se nós olharmos a literatura da doutrina espírita, nós vamos ver as obras desdobradas da codificação de Francisco Cândido Xavier, as obras do espírito André Luiz, e é uma coleção, as obras de André Luiz, que vão nos falar sobre a lei da ação e da reação. Então, em todas as nossas ações, haverão também, isso é da física, todas as ações têm uma reação correspondente àquela ação. Se nós permearmos a obra da Dona Ivone do Amaral, vamos ver de igual maneira que também toda ação tem uma reação correspondente àquela ação. E se observarmos no cotidiano das nossas vidas, vamos ver também ação e reação, causa e efeito. Portanto, essa desculpa que nós damos, eu sou assim, vou continuar assim, em um determinado momento da nossa vida, haveremos de refletir, raciocinar, porque nós fomos criados para a luz. E por esse processo que fomos criados para a luz, vem Jesus na segunda revelação, lembrando que a primeira é Moisés com a justiça, a segunda é Jesus com o sentimento de amor. Aí a gente observa que Jesus só esteve na terra encarnado uma só vez. Ele não reencarnou várias vezes aqui na terra. Por quê? Ele é o governador espiritual do planeta. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai nos contar assim: Chico e Emmanuel, um livro que todos nós precisamos de conhecer, que quando foi para a deliberação do planeta, a formação do planeta, Jesus, com uma corte, quer dizer, um colegiado de espíritos puros, se reuniram sob o comando, sob a orientação, sob a direção de Jesus e combinaram que eles iam formar o planeta Terra. Mal comparando, seria assim: esta casa, eu imagino que era de 75, 76, 80, por aí. Eu estou acompanhando. Tem mais de 30 já. Eu estou acompanhando essa história há muito tempo. Aí, num determinado momento, o Alain, o Adolfo e mais alguns companheiros se reuniram e combinaram assim: a gente vai construir um centro espírita. Aonde que vai ser? Setor tal. Mas lá não tem nada, então a gente vai reunir os esforços e vamos construir um centro espírita. Então houve uma deliberação para a construção do centro espírita e não tinha nada. Então, mal comparando, foi isso que aconteceu. Jesus reúne com esses espíritos puros e fala: nós temos que formar um outro planeta, planeta Terra. Mais tarde, depois que já havia passado toda aquela fase da pré-história, já o período da história, Jesus novamente reúne com esses espíritos puros e fala assim: agora eu vou pessoalmente à Terra para levar a segunda revelação. E aí ele se manifesta em corpo no planeta Terra, e aí nós conhecemos sobejamente a história dos 33 anos, 3 anos de vida pública, e ele traz a segunda revelação, que é o sentimento do amor. Quando ele estava encarnado, e aí a gente vê as curas, vê todo as parábolas, vê os sermões, as predições de Jesus, quando naquela época ele diz para o evangelista João assim: eu vou voltar para o Pai, quer dizer, eu vou retornar de onde eu vim. Eu vou retornar para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Mais tarde eu mandarei o Consolador, a doutrina que haverá de consolar as nossas dores. E aí, em 1857, porque a gente acha assim: nossa, mas quase 2000 anos, 1857, muito ano, né? Para nós que estamos aqui vivendo 60, 70, que chega a 90, nossa, já viveu demais. Porque o nosso corpo é frágil. Mas para o espírito, 50, 60, 70, 100 anos é, como se diz, é troco. É pouca coisa, e a gente observa, inclusive nas mesas mediúnicas,
espíritos que se manifestam com trajes, com roupas da Idade Medieval. E a Idade Média já ficou para trás há muito tempo. Então, para o espírito, isso é muito pouco tempo. E em 1857 surge a doutrina espírita, com Allan Kardec, a terceira revelação, nos falando sobre a verdade. Quando nós estudamos a doutrina espírita, e não tem como ser espírita sem estudar as obras da codificação, sem estudar as obras desdobradas de Francisco Cândido Xavier e colocá-las em prática. Agora a gente está vendo o censo aí, as pessoas dizendo, olha, se te perguntar, você fala que é espírita. E com certeza eles vão dizer assim, são os kardecistas. É uma redundância, porque espírita é só aquele que segue a orientação básica da doutrina espírita. Mas não tem importância. Se falar que é espírita ou kardecista, tá ótimo. O importante é a gente se manifestar no censo, que está em curso agora. Então, Kardec, quando ele traz essas colocações todas, terceira revelação, e a obra vem desdobrada, e a gente vai ver lá em obras póstumas, que ele fala que voltaria para trazer a complementação da obra dele. E nessa complementação, nós vamos ver na obra de André Luiz, eu não trouxe o livro Mensageiros. O livro Mensageiros é o segundo livro, trouxe foi outro que a gente vai ler daqui a pouco. O livro Mensageiros é o segundo livro da obra de André Luiz, que são todos aqueles livros que ele está contando como é que ele chegou no plano espiritual, no solar, e foi acolhido, e depois ele começa aqueles contatos com outras colônias espirituais, e vem para a Terra, e aqui ele realiza os trabalhos também de socorro para as pessoas necessitadas, e ele vai nos contando todas essas informações. No livro Mensageiros, capítulo 41, chegando em casa pode conferir, quem não tiver o livro, vai lá na internet, ele vai contar para a gente uma história muito interessante. Ele, André Luiz, juntamente com o mentor Aniceto, estão numa região de campo, uma região campestre. E ele vai fazer uma colocação muito importante, que ele vai falar sobre o dia e sobre a noite. E ele fala assim, que o dia foi feito para as pessoas encarnadas trabalharem. A noite, para os espíritos trabalharem com as pessoas que estão dormindo. Portanto, durante o período do sono físico, e daí a importância da oração, quando vamos recolher para o sono, nós somos orientados pelos amigos espirituais, somos visitados pelos desafetos, vamos aos lugares que nos são próprios, por exemplo, a pessoa que gosta de balada, festa, dança e outras coisas mais, certamente que elas vão para os inferninhos, está tudo assim, foi por isso que chama inferno, chamava, né? Agora não sei nem como é que chama, antigamente chamava inferninho, mas continua sendo. As pessoas imaginam assim, as pessoas que gostam de estudo, elas vão também para as bibliotecas, para os lugares próprios, encontram afetos e desafetos durante o período do sono físico. E ele vai falar também da importância do campo, no sentido da energia positiva que existe no campo, sobretudo no período da manhã. E quando eles estão nesse local, ele percebe, juntamente com o Aniceto, o André Luiz, percebe uma movimentação diferente numa região, numa estrada vicinal que existia nessa região. Eles se encaminham para lá, a gente fica imaginando assim, já sabia o que estava acontecendo, né? Porque sabe o que a gente está pensando, não sabia o que estava acontecendo a alguns metros de distância. E chegaram lá, mas ele queria nos falar sobre a cólera, o assunto é cólera. Chegando lá, eles percebem que tem um senhor deitado e muito ensanguentado. E o Aniceto fala assim, mas que nessa estrada não tinha um espírito protegendo essa região? Há um outro ensinamento para nós. Todos os lugares são envolvidos com os espíritos. Na nossa casa, aqui no centro, na igreja católica, todos os lugares têm espírito. E também Emmanuel que nos fala que tem 3 vezes mais a quantidade de espíritos do que encarnados. Portanto, nós temos quase 8 bilhões
de pessoas encarnadas, nós temos quase 24 bilhões de pessoas desencarnadas. E vamos combinar que os desencarnados da crosta, da esfera da Terra, são muito semelhantes aos encarnados. Portanto, é uma população bem difícil ainda, para dizer a palavra mais suave, muito difícil ainda. Daí a importância da vigilância, da oração, da boa ação, para atrairmos espíritos também bondosos, espíritos que nos auxiliarão no processo da evolução espiritual. Aí quando ele chega, ele vê aquele homem estirado no chão e observa também que tinha um burro. E o burro estava ali tentando administrar o burro, segurar o burro, porque estava muito agitado. Aí o dirigente que tomava conta daquela região de pasto ali, foi conversar com o outro que estava especificamente por conta daquela estrada, chamava-se Glicério. E aí ele fala assim: Glicério, mas você não era, chamou a atenção dele mesmo, você não era responsável por essa região aqui? Como é que você deixou o burro escoiciar o dono dele? E o Glicério falou assim: a coisa não é desse jeito, não é bem assim não. Todos os dias o burro saía, e o burro que era o burro de carga mesmo da família, que levava a lenha, que levava o leite, que buscava o arroz, a saca de arroz, a saca de feijão. Quem já viveu em cidade do interior, quem lembra das carroças, deve se lembrar da importância dos burros, a lenha e toda aquela situação. Todos os dias ele colocava o burro na carroça e escoiciava o burro, batia no burro, maltratava o burro. E por muito tempo a gente chamou a atenção dele, do dono do burro, para ele ser mais tratado como animal. Até que, aí o detalhe, até que um dia o burro perdeu a paciência com o burro. No caso, o burro era o dono do burro. Até que um dia o burro perdeu a paciência com o burro e escoiciou. E aí então ele entende naquele momento que realmente o proprietário do burro era mais burro do que o burro, porque ele se encolerizava com muita facilidade. E se a gente observar as orientações trazidas pela doutrina espírita, nós vamos ver que nós estamos aqui caminhando um processo de evolução espiritual. Daí a importância de observarmos os nossos comportamentos, porque às vezes a gente irrita com pouca coisa. Irritamos porque está fazendo calor, irritamos porque está muito seco o tempo, no trânsito muito difícil, em casa com os meninos, em todas as situações a gente acaba reclamando, irritando, encolerizando. Quando nós procedemos dessa maneira, os espíritos encolerizados se aproximarão de nós. Durante o dia, durante a noite também, eles estarão próximos a nós. Qual que é o remédio, qual que é o antídoto para todas essas situações? É a prática do bem. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai perguntar aos imortais assim: se para ele atingir a plenitude, o céu, para se salvar, bastava não fazer o mal. Versão 642 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos vão responder a ele assim: não basta não fazer o mal. Quer dizer, eu não estou encolerizado hoje nem um minuto. Então, já estou no nosso lar, não está não. Nosso lar, que é a coluna espiritual do nosso lar, para chegar lá a gente tem que estar com o passaporte carimbado, e carimbar passaporte. Quem já fez alguma viagem por aí sabe que é difícil. Você imagina para o nosso lado, tanto que é complicado. Então, nessa questão 642, ele vai dizer isso: não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem no limite das nossas forças. Então, põe bem nisso, muita atividade mesmo, para atingirmos essas condições. Não vamos nem dizer de angelitude ainda, mas de melhoria espiritual. E aí a gente imagina assim: mas eu estou estudando a obra da codificação, estou indo ao centro espírita, estou fazendo a minha parte. Kardec de novo.
capítulo 29 do livro dos Médiuns, que é um livro que poucas pessoas leem, mas é necessário conhecer, porque todos nós somos médiuns. E Emmanuel diz no livro dele que se chama Mediunidade e Sintonia, que o médium é aquela pessoa que está sempre disponível a alguma ação. Por isso é que todos nós somos médiuns. Pode ser médium positivo ou médium negativo. Positivo é aquele que realiza a ação do bem. Então, no livro dos médiuns, nessa questão, no capítulo 29, questão 350, Kardec vai nos contar assim: não adianta você ter estudado toda a obra da codificação, saber de cor e salteado tudo aquilo ali, se não mudou. Então, o objetivo é a nossa transformação moral. Como é que a gente vai fazer isso? O livro Espírito da Verdade. Esse livro aqui é Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, e ele vai contar as situações assim do cotidiano, coisas simples que nos acometem todos os dias, e ele vai falar exatamente sobre a cólera. Por isso que a gente está falando que a obra de Francisco Cândido Xavier está desdobrando, está abrindo mais a obra da codificação da doutrina espírita. E ele vai comentar capítulo 9 e tem 10. Não foi o que a gente falou há pouco? Capítulo 9 e tem 10? Então está aqui. E ele vai dizer assim: a cólera apresenta 10, gente, ó, numeral 10 negativas complexas que induzem a melhor das naturezas à pior das frustrações. Quer dizer, são 10 situações que aquela pessoa, por melhor que seja, vai trazer algum tipo de frustração se ela não tiver essa vigilância, essa disciplina. E quais são essas 10? Ele vai dizer assim: a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frutações. Não resolve. Está falando que a cólera não resolve. Pelo contrário, a pessoa vai ficar agastada, gastrite. Quer mais, Alain? Que mais que doença que dá? Uma opção, né? Adoece tudo. Adoece tudo. É o que falou o doutor, eu não entendi da coisa, né? Adoece tudo a cólera. Muito bom, obrigada pela síntese aí. Não resgata, complica. Aí você imagina se eu dar uma peia nesse menino, essa palavra acho que nem existe mais, né? Peia. Era bater mesmo nos meninos, hoje não pode mais, graças a Deus. Vou dar uma peia nesse menino. E tem uns aí até que estão com um sorrisinho, acho que já lembrou da peia que já levou em algum momento da vida, né? Não resgata, complica, porque aí o menino vai ficar nervoso, tímido, aborrecido, se não tiver outras complicações maiores, né? Não ilumina, a cólera não ilumina, ela só escurece. Não reúne, separa. Começa alguém a gritar aqui, nós vamos sair correndo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ninguém vai querer ficar no lugar que as pessoas estão colerizadas, nervosas, agitadas, desequilibradas. Não ajuda, prejudica. Não equilibra, desajusta. Não reconforta. Encolerizado, ele chegou aqui, começou a reclamar e as pessoas vão sair de perto. Sabe aquela pessoa assim, quando você pergunta para ela como é que ela está? E o dia que ela fala assim, mais ou menos, vai glória a Deus, porque normalmente ela vai falar que aconteceu isso, cachorro, gato, secretária do lar, parente, está tudo difícil demais da conta, está sempre nervosa, irritada, mordendo a orelha, como se diz. Então isso não vai resolver, não reconforta, envenena, não favorece, dificulta, não abençoa, maldiz, não edifica, destrói. Cólera destrói. É aquela pessoa que brigou, saiu facada, saiu tiro, saiu tapa, e vai sair também polícia, e vai sair prisão, e vai sair mais complicado do que polícia e prisão, é a tal da lei da reencarnação, sabe? Então, causa e efeito, da ação e reação, porque todas as ações correspondem a uma reação, e todas as vezes que prejudicarmos alguém, nós teremos que pagar a conta. Esse é como se a gente fosse
Antigamente tinha caderneta na venda. É do seu tempo? Caderneta na venda? Não, né? Lembro. Lembra. Pois é. Caderneta branca já. Caderneta na venda. Você vai lá e faz a compra, você vai ter que pagar. Porque em algum momento você vai ter que precisar da conta de novo, vai ter que estar o nome limpo, né? Não abençoa, maldiz, não edifica, destrói. Evite a cólera, como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Alta tensão é o fio, né? Se cair na gente queima. Mas se você amanhece de mau humor, a receita do André Luiz aqui. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de modo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite, uma enfermidade assim, para você ficar quietinho. Por isso é que a gente fala que a enfermidade é a cura. Às vezes a pessoa tem que vir com certas limitações, cerceamento de liberdade, para poder aproveitar a encarnação. Que Jesus nos abençoe, muita paz e a nossa gratidão pela acolhida.